são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos, eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Talvez essa palavra tenha ficado confusa, principalmente para as crianças, mas eu quero aqui, antes de explicar a palavra, eu tenho uma ajudante hoje. A Belinha está aí no fundo. A Belinha está trazendo uma caixa. Pode trazer, Belinha. Traz a caixa, Belinha. Tá pesado, Leva no meio sujo, não vai ver. Segura a caixa, Bela. Na frente. Segura a caixa. E aí, Bela? Você se pode uma pergunta? Tá pesado? Muito pesado? Muito. O que será que tem dessa caixa, então? Deixa eu descer aqui. Tá ajudinha? Tá passando bem? Acho que eu tô brincando. Brincando. Mostra essa caixa. Será que dá para mostrar? Coisas aqui muito interessantes. Olha, o vidro da seta lá vazio. Um pacotinho de sufré. Um controle. Nossa. Pesado, né, Bela? Não, segurei. Quer café? A comunhão na caixa. Ó, vamos lá. Primeira coisa, precisa apoiar a caixa aqui, vamos se desmaiar também. Te agradece. Vou colocar aqui. Gente, vocês têm certeza que essa caixa está pesada? Acho que deu para entender. Ou alguém quer me testar? Alguém quer realmente saber se está pesado? Alguém quer me testar? Mas está pesado? Ele levantou a mão primeiro. Vem aqui. Testa aí. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Não querendo sair com pessoas machucadas. Tá pesado? Tá pesado sim, eu tô dando pra sua cara. Tá vermelho, você tá assim. Não deixa ele segurar ele até o final do Fica aí, então, segura aí. Fica aí. Durante a palavra, tá bom? Sem apoiar. Tá na frente, eu vou ficar na caixa? Então vamos lá, vamos continuar. Bela, você não olhar, você for tomar a caixa, você pega. Mas vamos continuar aqui. Bom, aqui nessa palavra, está falando desses dois nomes no começo, que é Bel e Nel. Esses nomes aqui, para quem não sabe, eles eram nomes de deuses da Babilônia daquela época. E aqui nessa palavra, ela fala que eles eram muito pesados, e tão pesados que animais de carga teriam que carregar eles, porque eles eram muito pesados. As imagens dos deuses que eles carregavam eram muito pesadas, era um fardo muito pesado, tão pesado que as pessoas não conseguiam carregar, só os animais de carga. E o que é um animal de carga? Um boi, um cavalo bem grande, para ele conseguir carregar, porque com a força humana do nosso bracinho, eles não conseguiam carregar. Só que aqui fala uma coisa, fala que eles eram incapazes de salvar. E aqui nessa palavra fala sobre esses ídolos que não eram os deuses verdadeiros. A gente tem o nosso Deus verdadeiro, que é o nosso Deus do céu, a gente serve a Jesus, e esse é o Deus verdadeiro. Só que aquele povo ali não serviu o Deus verdadeiro. Eles serviam aquelas imagens grandes, pesadas. E aqui fala que aquelas imagens, elas eram incapazes de salvar. Ou seja, elas eram inúteis. E além de serem inúteis, elas eram um fardo muito pesado. E aqui nessa caixa, vem aqui pra frente um pouquinho. Vamos aqui. Levinha, graças a Deus. Gente, tá tudo bem. Velhinha, muito obrigada. Vou precisar mais da sua super força. Ajudou muito. E aqui nessa caixa, vocês viram, a caixa estava
Tem um pedaço de papel aqui de um exame que eu não fiz. Tem um controle. Tem um saquinho de roupa. Essas são coisas úteis que a gente usa, que é interessante a gente ter para usar? Não é interessante a gente ter isso. E aqui nessa palavra, ela fala sobre esses deuses que eles eram inúteis, eles não tinham utilidade. E é como nessa caixa. Bela, vou te perguntar, pode ficar aí. Nessa caixa aqui que você estava carregando, alguma dessas coisas podia te salvar? Alguma dessas coisas ia te levar para o céu e te dar salvação? Não, mas estava pesado, né? E é exatamente isso o que diz nessa palavra. Esses deuses pecados, eles não poderiam salvar. Eles não eram deuses que traziam a salvação. O único que poderia trazer a salvação é o nosso verdadeiro Deus que está no céu. Todos esses deuses, eles não podiam trazer paz, alegria verdadeira. Eles não podiam, porque eles não eram verdadeiros. E mais um pouco na continuidade dessa palavra, falam que eles, até que mostra que eles necessitavam que alguém carregasse eles, porque eles não tinham poder algum. Se você deixasse eles parados no lugar, ele ia continuar lá, porque eles não tinham poder algum. E a gente deve analisar isso. Nessa palavra aqui fala sobre os ídolos. E naquela época os ídolos eram essas imagens que o povo tinha, que o povo fazia, que o povo adorava, que o povo se prostrava. Mas hoje em dia também existem os ídolos que a gente coloca na nossa vida. E os ídolos, essas coisas, são tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus vira como um ídolo para a gente. Algo que é mais importante do que Deus. Então a gente deve se analisar e prestar atenção nisso. E eu anotei até aqui uma frase que diz assim: quem não tem a convicção do nosso Deus e não o coloca em primeiro lugar, se agarra a qualquer coisa no caminho. Quando Deus ele não está em primeiro lugar, a gente tenta suprir isso com alguma coisa. Porque o fato de nós não termos Deus como primeiro faz com que a gente tenha um vazio dentro da gente. Então a gente precisa correr atrás de preencher esse vazio. Por isso que muita gente bebe, por isso que muita gente fuma, por isso que muita gente quer dançar no mundo, quer falar palavrão, fazer coisa feia. Quem aqui conhece alguém que bebe muito? Levanta a mão. Eu conheço. Uma pessoa que bebe muito. Que ela enche a cara, toda vez que você olha para ela, ela está bebendo, ela está no bar, ou ela está brincando. Essas pessoas são pessoas que não conhecem ainda o Deus verdadeiro. Então elas tentam suprir o vazio nelas com aquilo que o mundo tem a oferecer. Mas o mundo nunca vai nos trazer aquilo que Deus pode nos trazer. Porque o nosso Deus, ele é o único. O nosso Deus, nenhum se compara a ele. Eu quero passar aqui para o próximo slide. Eu quero passar aqui para o próximo slide. E na verdade essa é a continuação da palavra que a gente estava lendo. Está em Isaías 46, no 8 e 10. Que diz assim: lembre-se disso, grave-no na mente, considere seriamente no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. E aqui nessa passagem diz que não há outro como Deus.
pessoas que vão para fora para poder dançar, de pessoas que ficam, de crianças que ficam namorando, de pessoas que ficam bebendo. O mundo está cheio disso. E Deus não se mistura com isso. Então se nós aceitarmos Jesus, aceitarmos Deus como nosso Deus, o nosso Salvador, a gente precisa tirar toda essa bagunça que tem dentro da gente. Porque quando a gente vem para Jesus, às vezes o nosso coração está sujo. Às vezes o nosso coração está com uma manchinha, porque lá no mundo a gente fazia coisa errada, lá no mundo a gente falava palavrão, lá no mundo a gente fazia coisa que não deve. Mas, quando a gente decide vir para Jesus, a gente precisa tirar tudo isso. Porque ele não se mistura. E aqui fala que o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. O Deus de antigamente, que não se misturava com outros deuses, é o mesmo Deus que hoje não vai se misturar com os seus deuses, os seus ídolos. Por isso que você tem que abandonar para que você possa receber Deus. Porque ele não vai habitar no meio da sujeira. Ele não vai habitar no meio das coisas feias e erradas que você faz. Por isso que, se eu decido ter Jesus e ter a convicção que Deus é o meu Salvador, eu vou deixar todo o lixo para lá, tudo que era do mundo para lá e vou seguir Jesus. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Porque as igrejas, muitas igrejas, estão mais preocupadas em ter número de pessoas do que almas salvas. E a gente vê muita igreja que está trazendo o mundo para dentro da igreja só para atrair mais gente, só para a igreja ficar mais cheia. Só que na verdade a gente precisa estar preocupado com a nossa salvação. A gente deve fugir dessas pessoas que querem colocar o mundo no meio das coisas de Deus. Sabe essas igrejas que querem colocar o mundo dentro da igreja e fica colocando meios no mundo, fica colocando tradições pagãs dentro da igreja, fica querendo misturar a igreja com outras religiões? Tem um elemento que a pessoa acha que está lá, mas ele não está. E esse elemento é Deus. Essas igrejas, esses lugares, não só as igrejas, até mesmo você, quando você tenta colocar coisas do mundo dentro de você, você tenta trazer o mundo para dentro de você, pode ter certeza que quando você faz isso, Deus se retira, porque Ele não vai se misturar com isso. Amém? Amém. Então, que a gente vem entender isso. Eu quero passar no próximo slide aqui, nessa palavra. Essa palavra está em Êxodo 33, do 7 ao 11. Essa foi uma das palavras que eu também tirei para a pregação de hoje. E essa palavra diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia até a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé em entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Agora, para a gente entender, naquela época não existia igreja, como existe agora. Não existia o templo físico. Mas Moisés ali tinha feito aquela tenda que ele chamava de tenda do encontro, para quando as pessoas queriam se consultar ao Senhor. E ali Moisés, quando ele ia àquela tenda que era afastada do acampamento, então pensa assim, o povo de Deus tinha um acampamento aqui, aqui ficava o acampamento, ficava a casinha deles, a fogueira deles, as coisinhas deles ficavam aqui. A tenda do encontro ficava distante, ela não ficava dentro do acampamento. Então era distante ali daquele acampamento. E ali fala que quando Moisés ele entrava ali na tenda, o que descia do céu? Uma nuvem. Quando Moisés entrava ali na tenda do encontro, uma nuvem descia do céu e ficava ali na porta da tenda. E aquilo simbolizava como Deus descia ali para falar com Moisés. Pode passar o próximo, por favor. E diz assim, na continuidade: quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda,
Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da terra. E aqui eu quero dividir essa palavra em 2 pontos. O primeiro é sobre Josué. Josué ali era o auxiliar de Moisés. Há um tempo atrás, a obreira Larissa até já pregou sobre os moços, né? E ela deu um exemplo sobre Moisés e Josué. Josué era o aprendiz de Moisés, ele aprendia com Moisés. Ela deu o exemplo também de Paulo, Timóteo ele aprendia com Paulo. Então, Josué era o aprendiz de Moisés. E Josué, quando Moisés entrava e descia aquela coluna de nuvem do céu, Moisés ele ficava onde? Na porta da tenda. Ele não se afastava de lá. Ele ficava ali, Josué. E o outro ponto aqui é sobre o povo. O povo, ele adorava, mas ele adorava de longe, a porta da tenda deles. E eu quero destacar sobre a questão de que Josué, ele era profundo na presença de Deus. Josué, ele não era raso. Então, se era ali que a presença de Deus estava, era ali que Josué ia estar. Agora o povo não. O povo era aquele povo que, quando tudo vai bem, a minha vida com Deus vai bem. Mas agora, quando as coisas começam a sair do jeito que eu achei que deveria acontecer, aí minha vida não está tão bem, não. Aí eu já começo a duvidar, aí eu já não tenho mais certeza. Isso são as pessoas rasas, pessoas que não têm profundidade na fé. O povo ali, ele tinha sido liberto da escravidão, mas a escravidão não tinha saído de dentro deles. Eles eram rasos com Deus. Então, ou seja, quando Moisés ele ia para o monte, ele ia subir para o monte, e o povo já não estava mais vendo, o que o povo fazia? Vamos fazer aqui um ídolo para a gente adorar. Porque o povo duvidava muito. O povo, assim como o povo da Babilônia que eu li aqui, o povo também pecava muito na idolatria e na incredulidade. Mesmo conhecendo o Deus vivo, Deus capitão vermelho, o Deus que mandou maná no céu, eles ainda conseguiam duvidar, eles ainda conseguiam idolatrar, eles ainda conseguiam ficar com o pé atrás. E aqui mostra isso. O povo, ele não ia na frente da tenda como Josué, o povo ele ficava distante. Josué não. Josué ele era profundo. E é assim que a gente deve ser, que a gente deve aprender. E a gente precisa pensar, na palavra de Deus diz assim, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. O povo ali, como eu falei, tinha sido liberto da escravidão, mas a escravidão não tinha sido deles. Deus tinha libertado eles. Eles não precisavam mais ser escravos no Egito, mas a escravidão ainda existia dentro deles. Tem uma passagem muito interessante também, está em Êxodo, não é essa aqui, mas se eu não me engano é Êxodo 16. O povo, quando veio o maná do céu, eles tinham que seguir uma instrução. Quando o maná do céu vinha, eles não poderiam guardar o maná. Então, o Senhor mandava o maná, eles não poderiam guardar para o outro dia. E tinham também a instrução de que na sexta-feira, no sexto dia ali, quando o maná meio que vinha em dobro para que desse para o sábado. Mas, quando eles receberam a instrução de que não poderia guardar o maná, tiveram pessoas que fizeram o quê? Guardaram. Sabe por quê? Porque eles não tinham total certeza. Será que Deus vai prover amanhã também? Será que amanhã Deus vai mandar o maná também? Deixa eu guardar aqui, porque eu não sei, né? Vai saber se Deus vai mandar o maná. Então, isso é a mente de quem ainda é escravo. A mente de quem guarda comida, porque eu não sabia se ia até amanhã. Sendo que Deus falou ali, que Deus ele colocou esse segmento, esse mandamento para eles não guardarem o maná, para que eles fossem obedientes àquilo que Deus falava. Só que o povo ele ainda carregava o peso e o fardo do passado. Como a gente demonstrou com a Bela.
Deus não se mistura. O povo não poderia ser profundo na presença de Deus, sendo que ele ainda carregava o fardo do passado, sendo que ele ainda não tinha jogado totalmente tudo fora. Então, por isso, eles não eram profundos na presença de Deus. E quando eu digo que a gente deve ser convicto do nosso Deus, convicção significa certeza inabalável. O que é inabalável? Quer dizer que pode acontecer qualquer coisa, mas a sua fé ainda vai estar lá em pé. E é isso que a gente tem que ser convicto do Deus que a gente serve. Porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais. Às vezes, na nossa mente pequena, a gente não imagina tudo aquilo que Deus pode fazer. Às vezes você olha para você e fala, olha, mas eu vim de um lugar difícil, a minha família, todo mundo tem essa realidade. Eu vim, por exemplo, da comunidade, ou eu vim de uma família que meu pai bate com a minha mãe, meu pai bebe, minha mãe usa drogas, e às vezes você não consegue imaginar a sua vida longe daquilo. Porque às vezes a nossa visão é tão pequena que a gente não consegue imaginar que a gente pode sair daquele lugar, que a gente pode vencer, que a gente pode conquistar. E a gente precisa ter a convicção de que Deus pode sim mudar a sua vida, a sua família. Deus pode tirar do lugar que você está. Deus pode fazer você prosperar, você conquistar as suas coisas, a sua casa, o seu carro, os seus estudos. Então a gente deve ser convicto do Deus que a gente serve. Porque a gente não serve um Deus morto, a gente serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Sabe, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que mudou o mar do céu, é o mesmo Deus de hoje em dia. Ele não mudou. Como fala a palavra, que o propósito dele permanecerá. O Deus de antes é o Deus de hoje, vai ser assim. Então, que a gente venha ter essa convicção nas nossas vidas, amém? Amém. Para finalizar, eu quero ler uma última palavra aqui. Essa palavra está em Salmos 93, do 1 ao 5. Essa palavra diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu amigo. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis à santidade. Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Esse foi um salmo que eu tirei para mim. E quando eu li ele, eu falei, caramba, esse salmo é de uma pessoa convicta, uma pessoa que tem certeza absoluta do Deus que ela serve e não duvida daquilo. Porque o salmo já começa assim, ó: o Senhor reina. Você tem mais convicção que isso do que alguém que diga: o Senhor reina? E essa é a convicção que a gente precisa ter. Aqui nessa palavra, para quem pode voltar no slide, ela fala nesse versículo 8 assim, ó: as águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu caminho. E aqui a gente pode entender que, mesmo a gente servindo a esse Deus poderoso, as águas vão se levantar, as lutas vão vir, o mar vai ficar bravo, o vento vai soprar sobre o nosso barco, mas a gente tem que lembrar do Deus que a gente serve. Não é um Deus que a gente precisa carregar. Não é um Deus que o fardo dele é pesado e a gente fica exausto de carregar aquilo. Não. A palavra dele fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E é isso que Deus quer nos oferecer. E além de tudo isso, além do fardo dele ser leve, o jugo suave, ele nos traz a salvação. Diferente daqueles deuses que eu falei. São pesados, são exaustivos de você ter e não vão te trazer absolutamente nada. Sabe, tudo isso que você coloca acima de Deus, isso não vai te trazer nada. Isso não vai te trazer a salvação. Só quem pode dar a salvação é
Deus. Então Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser o primeiro. E a gente precisa ter essa convicção de que o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é maior que tudo, Ele é muito grande. E o nosso Deus, Ele é gigantesco, Ele é imenso, mas Ele cabe aqui dentro. É como a música fala, mas é pequeno, cabe lá dentro. Um Deus tão grande, tão poderoso, Ele cabe aqui dentro. Então que a gente venha com essa convicção. E finalizando aqui, eu lembrei de um versículo, né? Não estava na pregação, eu lembrei um pouco antes de pregar. E uma das cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele fala algo para Timóteo, que eu amo essa passagem. Ele fala assim para Timóteo: tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. Quando Paulo diz assim, tu, porém, permaneça firme, ele diz que tu, porém, permaneça convicto no Deus que você serve. Permaneça firme e nessa fé, na fé inabalável. E quando Paulo ele fala, eles podem, ele está querendo dizer das outras pessoas que não servem a Deus, que carregam os ídolos do mundo. E quando ele fala, você não, eles podem, mas você não. Paulo diz ali que Timóteo é escolhido, é separado, e que entre Timóteo e as pessoas do mundo precisa haver diferença. Timóteo, como um jovem que tinha decidido viver para Deus, ele precisava ser diferente. E assim como todos nós aqui, as crianças, os adultos, os adolescentes, entre nós, que somos criancinhas de Jesus, que somos adolescentes do Senhor, que somos adultos que servem a Deus, entre nós e as pessoas do mundo precisa haver diferença. Então identifique o problema. Se você olha para uma pessoa do mundo e para você e você não enxerga a diferença, peraí, então Deus não está aqui. Porque lembra que Deus não se mistura. Então que a gente venha pegar essa palavra, trazer para o nosso coração e ter a convicção que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus